Boa tarde a todos, eu sou o Leonardo, meu grupo composto por mim, Cibele, Daniele e Ana. E eu e a Cibele iremos falar com vocês sobre reciclagem de polímeros, a separação, alguns equipamentos e alguns exemplos de produtos reciclados. Bom, agora falar sobre a separação e os tipos de reciclagem. A etapa de separação é de fundamental importância, pois através dela é necessário limitar as impurezas a níveis inferiores a 1% em massa. A presença de macrocontaminantes, como o vidro, papel, metal ou outros polímeros, mesmo em concentrações pequenas, porém acima de 1%, podem alterar as propriedades do produto final de forma irreversível. Dependendo da forma de coleta, das necessidades do mercado ou do custo da mão de obra, a separação dos polímeros pode ser feita manualmente ou automatizada. A identificação dos polímeros é uma medida importante para facilitar a separação manual quanto automatizada dos mesmos e pode ser utilizada por todos os ramos da indústria de reciclagem de polímeros. Apesar da existência de uma grande variedade de termoplásticos, apenas 5 deles, ou seja, o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, o PVC e o PET, representam cerca de 90% do consumo nacional. Em 1997, os principais termoplásticos foram utilizados em embalagens primárias, descartáveis, construção civil, outros materiais, produtos ao consumidor, filmes, eletrodomésticos, fibras e no setor automotivo. De modo geral, as indústrias que estão mais interessadas em reciclar seus resíduos poliméricos são dos setores de embalagens e o automotivo, já que a energia gasta para o transporte é consideravelmente reduzida ao substituir embalagens de vidro por polímeros e, consequentemente, há uma redução do consumo de gasolina, substituindo ligas metálicas por materiais poliméricos. Os polímeros mais reciclados após o uso nesses setores de embalagens são embalagens PET, embalagens de PVC, embalagens de polipropileno, engradados de polietileno de alta densidade, e filmes de polietileno, filmes de polipropileno, filmes de PVC e filmes de PET. Através do gráfico, pode-se perceber que há uma grande oportunidade de melhoria para a reciclagem dos materiais, já que são polímeros conhecidos, com um processo de reciclagem relativamente fácil e com um custo relativamente barato. Como dito anteriormente, temos dois tipos de separação, a separação manual e a separação automatizada. No Brasil, como a maioria das empresas de reciclagem é de porte pequeno e a mão de obra é barata, a separação é feita principalmente de forma manual. A separação dos polímeros pode ser feita através da identificação da simbologia contida no produto ou na utilização de testes simples, como o odor de vapores de queima, como a aparência de chama, a temperatura de fusão, a diferença de densidade e a solubilidade dos polímeros. Todos princípios baseados em características físicas e de degradação térmica que são distintas de um polímero para o outro. Além disto, os polímeros são utilizados para a fabricação de diversos produtos acabados. No entanto, alguns deles só podem ser produzidos a partir de um tipo específico de polímero, como as embalagens de bebidas carbonatadas que são fabricadas de PET, facilitando assim sua identificação e separação do resíduo polimérico. A separação manual ela é uma separação mais lenta, já que é um trabalho humano, no qual deve-se utilizar EPI e muito cuidado para não se machucar ou se contaminar com algum rejeito ou resíduo urbano. De modo geral, as empresas de reciclagem de polímeros fazem a separação por diferença de densidade. A figura mostra como é possível fazer a separação dos resíduos poliméricos através da diferença de densidade, utilizando tanques com água e ou soluções alcoólicas e salinas. A separação automatizada baseada na diferença de densidade é muito utilizada para o polietileno, o polipropileno, o poliestireno, o PVC e o PET, que são os mais comuns e o de maior volume. E é realizada em tanques de flotação ou hidrociclones. Quando dois polímeros apresentam densidades próximas, esse procedimento torna-se mais difícil, porém
ajustando-se a densidade do fluido que irá causar a separação entre eles, pode resolver esse problema. Para se garantir o sucesso da reciclagem de polímeros, são necessárias 4 condições básicas: o contínuo fornecimento de material bruto para a separação e esquemas de tratamento, a tecnologia de conversão adequada, o mercado para o produto reciclado e a viabilidade econômica. No entanto, o abastecimento de materiais recicláveis tem crescido muito mais rápido que a capacidade de convertê-los, e o preço desses materiais tem flutuado bastante devido a isso. Dos pontos de vista econômico, a reciclagem de polímeros não é uma atividade com um alto retorno financeiro, já que possui um alto custo da coleta seletiva e, no Brasil, os produtos reciclados são taxados em 15% para o PET e 5% para os demais tipos de polímeros. De acordo com o Decreto 4542 e o Decreto 4544, ambos de 26 de dezembro de 2002. A redução na tributação incentivará a atividade de reciclagem, no qual já gera cerca de 160 bilhões ao ano, com uma comercialização de mais de 600 milhões de toneladas de produtos reciclados, empregando cerca de 1,5 milhão de pessoas, com um investimento de 20 bilhões ao ano, e 1/3 do seu comércio em volume é internacional, mostrando uma grande oportunidade nacional para esse setor. Em 2001, foi realizado um estudo sobre a reciclagem de embalagens de PET no Brasil. Segundo a metodologia da análise do ciclo de vida, concluiu-se que quanto maior o índice de reciclagem, maior é a redução dos resíduos sólidos, dos níveis de emissão para o ar e a água e do consumo de energia, do consumo de água, do petróleo e gás natural. Também foi realizado um estudo de análise de ciclo de vida de embalagens recicladas de PET e polipropileno e polietileno na Itália. Os resultados mostraram que para a produção de 1 kg de flakes de PET reciclado, são consumidos cerca de 42 a 55 milijoules de energia, enquanto que a mesma quantidade de flakes de PET virgem é consumido 77 milijoules de energia. E já no caso do polietileno, o polímero reciclado gasta cerca de 40 a 49 milijoules, enquanto o polímero virgem cerca de 80 milijoules para a mesma quantidade. Esses cálculos assumiram-se que o produto final a preferência do cliente não se importava entre ser virgem ou ser reciclado, devido que alguns produtos reciclados têm algumas propriedades um pouco inferiores aos polímeros virgens. Oi, gente, agora eu vou estar falando um pouco sobre os equipamentos envolvidos nas etapas de reciclagens. Para começar, eu vou falar um pouco das operações envolvidas nesse processo, então, de reciclagem. Eu vou dar um maior foco na reciclagem mecânica, que é o processo mais utilizado. Então, separamos em 6 etapas: etapa de separação, moagem, lavagem, secagem, extrusão e transformação. E eu vou estar explicando um pouco mais agora. Bom, então a partir dessa destinação adequada desses materiais, eles chegam até as centrais de triagem, onde é feito todo esse processo de separação, por tipo de material, por cor, enfim. Pode ser feito da maneira manual ou automática. Da maneira automatizada, pode ser usados tanques de flotação ou hidrociclones. E aí, em seguida, esses materiais previamente separados, eles podem ser prensados antes de ir para um posterior processo de moagem, ou eles podem ser transportados diretamente para processos de moagem. Bom, em seguida, é feita uma lavagem desses flakes que são gerados no processo de moagem. Esses flakes, então, eles são inseridos em um tanque contendo água e solução com detergente. E em seguida, esse material já lavado, ele passa por um processo de secagem, uma secadora, onde é retirado o maior nível de umidade desses materiais. E por fim, eles passam, então,
pela extrusora, a fim de fazer a aglutinação desse material, né? A homogeneização da massa também, que é importante para processos posteriores, né, de transformação. Então, essa extrusão, a partir da extrusão, né, desse material, passa por um sistema de resfriamento e é feita a granulação desse material. E a partir dos grânulos, esses materiais são enviados como matérias-primas para transformação e produção de produtos finais, então. Esse vídeo que eu trouxe é um vídeo interessante que ele mostra parte do processo desse processo de reciclagem mecânica. Aqui são garrafas de polipropileno e polietileno. Então, com o material já previamente separado, ele segue para o processo de moagem. Aí a alimentação do moinho. Aí são os flakes. E esses flakes eles são transferidos para a próxima etapa de lavagem. A lavagem ocorre então nesses tanques, né, com água e detergente. E em seguida eles vão para o processo de secagem. Aí as secadoras. E após esse processo de secagem, esses flakes eles estão prontos para prosseguir para processos de extrusão e a transformação final. Agora, falando um pouco sobre alguns exemplos de reciclagem. Bom, nesse primeiro caso, nós temos alguns produtos que utilizam o PET reciclado na sua fabricação, como é o caso de cerdas de vassouras, na indústria têxtil também é muito utilizado, na fabricação de fibras,
cordas, enfim, são inúmeras possibilidades para o PET reciclado. Esse segundo exemplo é uma escova de dente da Johnson & Johnson, e essa foi a primeira escova de dente do mercado brasileiro com parte do cabo feito de material reciclado pré-consumo. E ele utiliza cerca de 40% de polipropileno e polietileno reciclados pré-consumo. Isso significa, então, que para a produção dos cabos, acaba sendo necessário uma menor extração de matéria-prima. Bom, esse terceiro exemplo é um tênis da empresa Adidas, e ele é feito por impressão 3D e utiliza plástico que são retirados de regiões costeiras que iriam para o mar. Bom, ele é constituído de 5% de poliéster e poliéster reciclado e 95% com plástico retirado dos mares, ou que iriam para o mar, né? E para cada par de tênis é utilizada aproximadamente 11 garrafas plásticas. Esse último exemplo, ele é um banco feito de madeira plástica, e essa madeira plástica ela foi desenvolvida, então, por duas tecnologias, uma japonesa e uma outra belga. Então, eles desenvolveram esse produto. No processo, então, eles utilizam uma mistura de vários polímeros reciclados, como PBD, PAD, o ABS, o polipropileno, PVC, PET, enfim. E dentre as suas aplicações, ela pode ser utilizada, trabalhado como madeira comum, e pode ser utilizada na construção civil, na fabricação de bancos, por exemplo, que foi como eu coloquei da imagem. E uma propriedade interessante é a sua resistência à corrosão. E esses objetos eles podem ficar expostos à intempérie sem sofrer a degradação muito rápido. Então, uma vantagem de utilizar esse tipo de material. Bom, esses foram os exemplos que eu trouxe. É claro que tem muito mais, mas esses foram alguns que eu achei interessantes. Então é isso, a gente finaliza a nossa apresentação e muito obrigada!